Esse aqui é o jogo do Penny's Big Breakaway, o jogo dos criadores do Sonic, que tem chamado bastante atenção e viralizado porque ele foi uma chance perdida da SEGA de fazer um jogo 3D com a equipe do Sonic Mania. Sim, os criadores do Sonic Mania quiseram fazer esse jogo como o jogo do Sonic, mas como a SEGA jogou o projeto fora, eles lançaram uma marca própria. E esse jogo tem chamado a atenção porque muitos fãs de Sonic estão boicotando ou até elogiando esse novo projeto. E é sobre ele que eu vou falar agora. Meu amigo, esse aqui é o vídeo que vai ter alguns spoilers, mas não a história completa do jogo, então fique tranquilo se vale ou não a pena jogar, beleza? Esse jogo aqui tá sendo vendido por volta de $30 pra quem compra na gringa. Aqui no Brasil, acho que o mais caro que eu vi foi R$150. Esse jogo tá disponível para todas as plataformas possíveis e ele é um jogo de plataforma 3D que usa muito das tecnologias que a gente conhece bem para jogar em um jogo do Switch, já que ele roda bem nesse aparelho, então ele é limitado à capacidade gráfica do Nintendo Switch. Esse jogo aqui, ele chama a atenção porque ele usa uma mecânica de ioiô e muita física em volta disso. A história aqui desse jogo é que você controla uma personagem chamada Penny e ela acaba pegando uma espécie de cordão cósmico, um fio cósmico, que faz com que o ioiô dela ganhe vida e assim ela comece a fazer uma apresentação na frente do Imperador que dá um vexame e ela começa a ser perseguida por seus guardas pinguins. Isso é tipo a desculpinha pro jogo acontecer, mas a real é que tem muito mais plot nessa história. Esse jogo, ele pra mim foi uma surpresa porque ele mexe muito com a ideia de alguns fangames 3D que eu já vi do Sonic por aí. Um deles, por exemplo, era o Sonic Utopia, até mesmo se for comparar hoje, seria aquela jogabilidade mais próxima do Sonic Speed Simulator, que é lançado lá no Roblox, ou o Sonic Classic 3D Adventure, enfim, alguns jogos clássicos do Sonic em 3D que tentavam mais imaginar um Sonic, só que com uma jogabilidade mais parecida com o Super Mario. Eu falo isso porque tem muita coisa de Super Mario adaptada aqui, sem brincadeira, tem um chefe aqui nesse jogo, que é a primeira luta contra o Imperador, que é a cara de um chefe do Mario Galaxy. Sem brincadeira, eles não disfarçaram nem nada, é a mesma tendência aqui. Mas a questão desse jogo é que ele é bem legal e divertido para quem já tá acostumado com esses dois tipos de plataforma. É bom lembrar que a equipe que trabalhou no Sonic Mania acabou trabalhando nesse jogo também. Então você vai encontrar muitas pequenas referências, até mesmo no visual do jogo. Não falo dos personagens em si, mas eu falo, por exemplo, das texturas gráficas, que parecem mais ser texturas de sprites que saíram de jogos lá da geração do Super Nintendo, Mega Drive e Master System, só que adaptados aqui no 3D. E tanto que se você joga esse jogo por 10 minutos, até que você começa a entender porque esse jogo poderia ter sido um Sonic em algum momento. Como eu falei aqui, esse jogo se baseia numa mecânica feita em cima de ioiô. A Penny acaba usando o ioiô para poder atacar, e é engraçado, porque você vai ter um botão de ataque onde você arremessa o ioiô como se fosse uma espécie de chicote, já que ele vai e volta. Só que aí que vem a parada legal desse jogo. Se eu giro aqui o analógico, ela começa a rodar o ioiô como se fosse uma espécie de arma, um círculo, sabe? Como se estivesse atacando como Crash Bandicoot. E isso acaba mexendo muito com o ritmo do jogo, porque sempre que você estiver andando nesse mundo, você vai preferir usar também o ioiô, que serve como uma espécie de carrinho. Você monta nele e ele vira uma roda que acelera você pelo cenário. E isso é bem dinâmico, até porque todo momento, em cada uma das fases, você começa a ser perseguido por um monte de pinguins que aparecem pelo cenário o tempo inteiro. Além disso, esse jogo aqui, por mais que ele possa parecer lento na primeira vez que você tá jogando, você acaba percebendo que ele tem elementos de speedrun também, já que a galera do Sonic Mania que trabalhou nesse jogo, eles pegaram muito dos elementos que poderiam ter sido usados em um jogo do Sonic e colocaram aqui. Tu pode pular e sair batendo com o ioiô, mas você pode também se pendurar com ele, já que quando você pula e segura o botão do ioiô, ele fica se pendurando com você, aonde você pode usar como uma espécie de segundo pulo, quase um Homem-Aranha da vida. Ou você pode pular e apertar o ioiô muito rápido, aí o seu personagem ele vai acabar dando tipo um dash pro ar. Isso aqui é da hora pra quem quer fazer um speedrun nesse jogo, e tem muito vídeo por aí de galera que tá terminando uma fase que, sei lá, a primeira vez que eu joguei demorei 5 minutos, os caras estão demorando em menos de 1 minuto, porque os caras estão conseguindo quebrar o jogo que acabou de ser lançado. A galera da internet é muito hacker. Além disso, esse jogo tá cheio de pequenos power-ups também. Tipo, você vai ficar pulando em tirolesa, mas o seu ioiô pode acabar comendo um hambúrguer virando um ioiô gigante, que dá porrada quebrando vários blocos. Tu pode pegar um item que é tipo uma marreta pra poder quebrar algumas paredes. Tem alguns bolos que tem um elemento de hélice que faz o seu ioiô sair rodando como se fosse um pequeno helicóptero. Então, tipo, tem vários power-ups que aparecem aqui nesse jogo que são bem da hora de se explorar e mexem bastante com a gameplay. O jogo ele tem por volta de 12 mundos e cada mundo tem a sua temática diferente. O primeiro mundo é praticamente um grande tutorial, o
segundo mundo tem elementos mais aquáticos também, tem um mundo que é muito mais focado no fogo, tem um mundo mais cósmico, e cada um deles vai colocar um elemento mais surpresa pra brincar, sabe, com a temática, porque esse aqui é um jogo que segue todas as regras de um game de plataforma. Ou seja, fase de gelo vai ter o gelo pra escorregar, fase de fogo vai ter a lava, tem a fase da água com areia movediça que pode fazer você morrer afogado. Enfim, é um negócio que mexe muito com todo o simbolismo e necessário elemento que faz um jogo de plataforma ser um bom jogo de plataforma. Uma das coisas que eu achei bem negativo nesse jogo aqui é o fato dele ter uma quebra muito de ritmo em alguns momentos. Por exemplo, se você tá jogando esse jogo, você vai perceber que ele é de fase. O esquema dele é passar 1, 2, 3 fases e normalmente a quarta fase é o chefe. Tem mundo que não tem chefe. É tipo um passar de fase bem sem graça, pra falar a verdade. E alguns chefes, eles são bem quebrados, porque assim, no começo você acaba enfrentando, por exemplo, uma pirata que está controlando um submarino que a sua personagem quer invadir. Em especial esse chefe, você quebra muita cabeça, porque você tem que aprender a usar o poder do ioiô como um carrinho pra andar sobre a água. E se você não tiver impulso suficiente, o seu personagem morre, a pena acaba afogando. Isso aqui é um dos primeiros chefes do jogo. Só que quando você vai, por exemplo, mais à frente, na metade da história, enfrentar o Imperador, que é um dos vilões principais da história, você tem uma luta que é exatamente igual o Mario Galaxy. Ele tá numa casa de banhos e tal, e aí ele vai correr na sua direção como um lutador de sumô. Só que quando ele acaba fugindo, ou atacando pelo lado errado, você pode bater nele de costas. Aí você usa o ioiô pra poder puxar ele e dar uma cintada. Uma coisa muito parecida com aquele bebê planta-piranha, que é um chefe do Mario Galaxy original. Tipo, são muito parecidos aqui. Então, dá pra perceber, o chefe do meio do jogo é muito mais fácil que o primeiro chefe do jogo. Isso é bizarro, mas realmente aconteceu nessa história, que é insana. Fora que tem alguns momentos que o jogo parece quebrar também. Eu joguei ele um pouco no Nintendo Switch, mas tô jogando muito mais no PlayStation 5, e eu percebo que ele tem umas quedas de desempenho bizarras, que acabam meio bugando. E eu também enfrentei muito bug, aonde no meio das lives, a Penny's Big Breakaway, né, a personagem, acaba entrando dentro da parede, e isso acaba meio que quebrando a expectativa, porque nesse jogo, por mais que ele não tenha um contador de vidas, acabar caindo pra fora da fase pode fazer você voltar muito, já que ele incentiva você a ficar avançando muita fase à frente, o maior e mais rápido tempo possível, mas se você faz isso, você acaba deixando vários checkpoints pra trás, e quando você acaba deixando tudo isso pra trás, quando você morre, você acaba voltando a fase inteira, que é um negócio de dar dor no coração. É isso. Esse jogo acaba incentivando a você a fazer várias pequenas missões em cada uma das fases. Geralmente são 3. Essas missões são tipo, colete tantos itens antes que o tempo acabe, pegue esse objeto, carregue ele para um outro lugar da fase sem tomar dano. São coisas bem básicas assim. E isso é necessário para fazer 100% da história. Sem contar que, igual o Super Mario, tem que pegar 3 objetos, 3 moedas principais. Eu não sei qual nome, não lembro o nome desse troço, mas você pega 3 em cada fase para poder fazer 100% dela. E isso aqui também conta com umas moedinhas que você pega nesse jogo para poder comprar uns equipamentos. Esses equipamentos são apenas vidas a mais, enfim. Quando você cai para fora da fase, você é meio que poupado, sem precisar morrer e voltar o checkpoint inteiro. Então tem coisas assim que dão uma certa facilidade nesse jogo. Só que é aquilo, esses poderzinhos aqui, cara, poderiam ser pequenos upgrades definitivos, principalmente aumentando a barra de vida nesse jogo, porque quando você acaba perdendo toda a vida aqui, que no caso é uma barra de vida, você é penalizado a voltar a fase por um checkpoint ou reiniciar tudo tentando manter a sua pontuação. Esse jogo, ele claramente foi pensado numa estrutura de speedrun, só que se você ignora esse elemento do speedrun, que é o que eu fiz, você acaba meio que perdendo 90% da graça do jogo, porque ele é pensado pra quem quer jogar ele super rápido. Uma coisa que eu vi, e é bem polêmico nesse jogo inteiro, é a comparação dele com o Sonic Mania, né? Porque todo mundo tá falando o fato dele ter sido criado pela equipe do Sonic Mania, e de fato foi. Por exemplo, a trilha sonora desse jogo é incrível, eu curti pra caramba as músicas, e eu já usei como background em alguns vídeos aqui no canal. A música, ela é bem feita, e ela é composta por um cara chamado Tilo Lopes, é um músico que trabalhou durante vários anos aqui no YouTube fazendo remix de vários jogos, principalmente jogos da SEGA. Ele trabalhou no Sonic Mania para compor a trilha sonora das músicas novas e também no Sonic Superstars e também em vários outros jogos que aparecem por aí com estilo mais retrô. E ele deveria até trabalhar com o Mega Man, porque o cara é muito bom nisso. Ele trabalhou na composição desse jogo aqui, a trilha sonora é excelente.
Então você consegue sentir exatamente o mesmo elemento, vibe de um jogo do Sonic aqui. A coloração lembra muito os jogos antigos, principalmente a era Master System do Sonic, porque a paleta de cores é quase igual, você tem os elementos de velocidade e colocando o cara que trabalhou no Sonic Mania na trilha sonora também de volta aqui, você sente a emoção de um jogo do Sonic, mesmo sabendo que não é um jogo do Sonic. Como esse jogo aqui, ele tá sendo muito comparado com o Sonic por si só, eu consigo enxergar um jogo do Sonic rodando dessa maneira. De verdade, ele realmente funcionaria muito bem se fosse um jogo do Sonic em plataforma 3D. Só que não é o caso, é um personagem totalmente novo. E eu não duvido que daqui a algum tempo, a versão de PC ganhe um mod onde o Sonic esteja jogável dentro desse jogo no lugar da PNBig, entendeu? Ah, e é bom deixar claro, não vai querer entrar nessa bolha de treta de jogo contra jogo, porque assim, eu vi nos comentários da live que eu fiz aqui no canal, de gente falando que o Sonic Mania é melhor e não ia apoiar esse jogo porque não é um Sonic, mas é a galera do Sonic como se fosse renegado. A SEGA, ela escolheu não fazer um novo jogo do Sonic. Esse jogo do Penny's Big Breakaway era pra ter sido o jogo 3D do Sonic clássico. A SEGA não quis, ela só aprovou o projeto do Sonic Superstars, que já foi com uma outra equipe no estúdio que era da equipe antiga da SEGA que trabalhou nos primeiros jogos do Sonic. Que bom que virou, porque os caras têm mais autonomia pra poder compor uma história. O jogo ele tá muito bem feito aqui, ele tem uma tradução e legenda em português, não tem dublagem e acho que nem precisa, mas o jogo ele é muito da hora e relativamente barato. Ele custa o mesmo preço de um Sonic Mania Plus numa PSN, pelo menos na época que foi lançado. Eu gostei do jogo, recomendo que jogue. Em breve vou falar sobre a história desse jogo no canal. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.